Entenderam? Então, fiz aqui esse resumo para você entender a outra realidade. Então, como eu disse para vocês naquela época, quando houve a abertura dessa nave, a alta primogenitude, o alto conselho das federações espalhadas em todas as galáxias existentes aqui, e todos os líderes de sistema solar existente aqui, né, que são os confederados, as confederações, eles foram para lá. Eles viram a magnitude de tudo aquilo. Eu até cometi o atrevimento de querer dizer para vocês como aqueles seres eram, que aqui não vou repetir, tá? Então, houve um entendimento e foi explicado que a outra criação gêmea, ela foi preservada porque houve a guerra. Já no segundo céu, no terceiro céu, no quarto céu, no quinto céu, após a evolução de ambas as partes, houve o encontro. Mas quando eu fui no milésimo céu, me foi permitido ver somente uma direção. Ninguém me falou que existia o que depois, mais tarde, nós ficamos sabendo que existe. Ninguém me disse. E ninguém também disse a eles, né? Foi quando eu recebi o convite, fui até essa grande nave, cheguei a comentar a vocês que não se tratava de uma arca, nem de um complexo cidadélico, por mais que você pode até achar que isso seja, mas fica a seu critério, mas é uma nave, tá? E ela está lá até os dias de hoje. Tá entendendo? Então, a partir dali, todas as criaturas benevolentes, elas podem atravessar as dimensões para conhecer os seus irmãos mesmos, tá? Porque foram criados em pares do outro lado. Seria como um recém-nascido, melhor dizendo, né? Seria como uma criança gêmea nascer agora e no momento do nascimento serem separados. Tá entendendo? E só o verdadeiro pai e a verdadeira mãe saber da existência de um e de outro. E por mais que o mundo seja informatizado, nunca aquele irmão gêmeo ia descobrir o outro, se caso não houvesse propósito para isso. Tá entendendo? Então é dessa forma que funciona. Então, quando eu percebi no dia 28 essas anomalias, que foi além de todas que eu tinha sentido, porque hoje, dia 31 de maio de 2020, pode acontecer uma outra anomalia que supere a anterior, então aí eu vou dizer, aconteceu comigo coisa que nunca aconteceu, porque sempre a vida ela é feita de superação. Então quando eu abri os meus olhos e vi aquele clarão, e aquele clarão se dissipou, e o piso parecia ser escama, mas uma escama não saliente, porém lisa, totalmente uniforme, e eu levantei a minha cabeça e vi aquele ser lindo, belíssimo, dentro da sua arquitetura tipológica. Não é branco, não é preto, não é loiro, não é moreno. É um ser totalmente diferente daquilo que um dia eu vi. Quando eu olhei aquele salão, e foi por alguns momentos, eu não consegui pré-estabelecer um contato mental com aquele objeto. Tanto é que eu não sei que formato que tem a nave. Se é discoide, se é piramidal, octogonal,
trapezoidal, quadrada, esférica, cilíndrica, eu não sei. Mas o salão é de uma beleza tão grande, que nem eu narrando para o estúdio que criou o site, que a qualquer momento eu coloco no ar para vocês, seria capaz. Porque eu sinto que em mim foi limitado até a forma do falar, para querer mostrar a vocês como mais ou menos é aquilo que eu vi. Entenderam? Mais ou menos. Mas à primeira vista, parecia, estou dizendo parecia, não estou afirmando, tá? Parecia que era um ser mecânico. Parecia que não era um ser biológico. Parecia que era uma coisa, como se fosse uma enceradeira daquelas antigas, ou uma geladeira com óleos, ou um micro-ondas, como se fosse assim, para você entender. Então não tem uma explicação. Só que a imagem daquele salão da nave está na minha mente. A imagem perfeita daquele ser está na minha mente. Eu até tentei fazer um rabisco no papel. E o interessante é que na hora que eu puxava a linha assim, subindo para fazer o formato da cabeça, a minha mão tremia assim, ó, e eu soltava o lápis. Então isso significa que não é momento de mostrar como ele é. Sabe? Mas aquilo mexeu comigo de uma tal forma, porque eu, Carlos Henrique, e o eu sempre vem na frente mesmo, não por soberba, mas pelo valor que eu crio em mim. Entenderam? Então eu, Carlos Henrique, por que eu? Por que não você que está me ouvindo? Por que o meu filme tinha que ser interrompido? Por que eu tinha que sentir aquilo que senti? Por que entre 8 bilhões de pessoas o Carlos foi escolhido? Porque eu sou melhor? Porque eu sou mais bonito? Não. Porque eu tenho contato com eles há mais tempo? Também não. Por que então? Eu expliquei isso naquele vídeo que eu fiz para vocês, mostrando, né, algumas coisas minhas do exército do ano 2000 e do ano recente, né, que eu recebi, onde também mostrei outras coisas. E o que eu falei lá? O homem, para ser alguém na vida, ele tem que falar a verdade. Eu criei para mim 3 mandamentos. E não é adorar homem e mulher do espaço acima de todas as coisas, não. O primeiro mandamento de todo homem é falar a verdade. O segundo mandamento é não inventar falso testemunho de outrem. E o terceiro, eu vou deixar que você me fale para ver se você prestou atenção quando eu disse. Entenderam? Porque eu tive coragem
de perguntar àquele ser que ainda, através dos códigos e dos sigilos de Zamaniel, eu não tive coragem de pegar o nome dele e simplificar para um nome mais próximo dentro da nossa fonética, dentro da nossa língua nativa, que é o português, trazer a interpretação. Mas eu vou conseguir. Mas toda vez que eu tento, eu passo mal. Eu fiquei olhando para ele olhando para mim. Eu tentei, como faço com todos os outros, estabelecer um contato mental com a nave. Não tive êxito. Tentei um contato mental com o ser. Não foi permitido. Ele sabia tudo, como aquela nave sabia tudo que se passava em mim. Só que eu não sabia o que se passava na mente dos dois, porque a nave, toda essa nave extraterrestre que nós vemos por aí, tirando as naves que são criadas por trás da tecnologia reversa, tirando essas aí, que são naves governamentais, que será mostrada ao público em breve, as naves alienígenas, extraterrestrial, são criadas a partir de uma matriz biológica, celular, fundida a uma outra parte mineral que eu não vou falar nunca para ninguém como é a propriedade de um todo. Mas alguns químicos, como eu falei para vocês, e alguns físicos entraram em contato comigo porque me ouvem na internet. Lógico, eles não vão deixar lá os comentários, mas ouve para ver se existe razão naquilo que eu falo. E no Facebook, eles me mandam mensagem: olha, Carlos, tá aqui minha credencial, tá aqui minha matrícula, sou formado, trabalho nessa empresa X, trabalho nesse laboratório farmacêutico X, que eu não vou falar, tá? E dentro dos meus estudos, em base do pouco que você fala, eu vi que existe sim, mesmo que remota, porque essas pessoas estudadas, né, como eu disse, esses PhDs, eles irão querer fazer um debate dentro da lógica racional a partir do fundamento do seu estudo científico. Porque o camarada não ficou 5 anos, 6 anos trancado em uma universidade à toa. Não é verdade? Então, dentro da linguagem científica, ele vai dizer para mim como me disseram. O que você fala, existe uma possibilidade remota. Então, só deles falarem que existe a possibilidade remota de fundir uma célula viva, isso que tem dentro do seu corpo. Porque dentro da célula tem átomo. Dentro do átomo tem energia. E essa matriz fundida com o átomo do mineral, que tem resquícios biológicos porque é elemento mineral, inserida ali uma software inteligente criada para poder fazer a conjuntura de um todo e criar pelo menos o primeiro painel daquele objeto, que mais cedo, com o montante daqueles painéis, se formará, né, a fuselagem da nave. Mas só deles dizerem para mim que existe sim uma possibilidade muito remota disso um dia ser feito pela ciência, eu já fico feliz. Porque eles, como biólogos, cientistas, químicos e físicos e matemáticos, sabem que o que eu falei até hoje, ninguém falou. Não é verdade? Então o bom é que está tudo registrado. Mas quem quiser falar a mesma coisa amanhã, pode falar, fica à vontade, não tem problema. Desde que a pessoa realmente tenha vivido
aquilo de verdade para poder falar, porque já me mostraram como é feito o processo biológico, o processo mineral, a fundição dos dois elementos, se tornando um elemento único vivo, inserindo ali uma educação pré-estabelecida de forma artificial. E com o tempo, aquilo que é artificial se torna tão inteligente que passa a ter, não vou dizer alma e nem espírito, mas conceitos próprios. Depois, aquele chip é removido daquele objeto, daquela máquina, e ela começa a se rearranjar. Seria como se o homem mais inteligente do mundo sofresse um acidente vascular cerebral e tudo fosse tirado dele, mas não o batimento cardíaco, nem a questão do raciocínio e lógica, e muito menos a respiração do mesmo. E de acordo com o tempo, ele conseguisse voltar a ser uma pessoa normal depois daquele AVC que ele sofreu. Então é assim que acontece com as naves. É assim que acontece com os equipamentos inteligentes. Quando eles chegam a uma magnitude de inteligência, as software deles são removidas e é como eles passarem, é como se o objeto sofresse um AVC, porque um pedaço do seu cérebro foi tirado, e ali, com tudo aquilo que já foi armazenado na sua inteligência, começasse a se rearranjar para fazer com que, a partir daquele princípio, todas as moléculas, toda a célula, todo o átomo respondesse por si mesmo. Deu para você entender? Até mais ou menos assim, porque eu sou proibido de falar num todo, né? Mas só esse pouco que eu falo aqui já dá para você entender. Então você consegue sim entender o pensamento daquela máquina, daquela arma. Entendeu? Seria como se o fuzil do soldado fosse anexado ao poder da mente dele. Seria como se o soldado pudesse ali conversar com o seu fuzil e o seu fuzil compreender e ao mesmo tempo transmitir de forma mental um conselho para o soldado. Seria mais ou menos assim. Então todo objeto que nós chamamos de disco, objeto cilíndrico, trapezoidal, esférico, triangular, que são alienígenas, são vivos e inteligentes. Tem raciocínio próprio. Entenderam? Então, não desmerecendo o colegiado, né, de cientistas humanos, mas o nosso melhor cientista aqui, que eu não conheço, mas tenho o meu maior respeito, porque não é necessário conhecer para se respeitar e nem para se desejar o bem, ele, perto de qualquer ser alienígena, que começa a partir da 4ª dimensão e densidade, ele seria um recém-nascido de 1 semana de vida. Estou falando aqui de coração mesmo. Então você imagina esse mesmo cientista com a inteligência desses aliens. Deu para vocês entenderem? Então quando eu tentei estabelecer contato com aquele salão que eu sei que era uma parte ou o todo da nave, e a nave, por ser um ser vivo, racional, não aceitou. Mas através da minha energia, eu acredito, não vi, mas acredito, que o cálculo foi feito. E uma vez o cálculo sendo feito, ela viu que a minha mente não estava preparada para saber aquilo que ela queria me falar. A mesma coisa é o ser, totalmente racional, de uma evolução ímpar. Ele não permitiu que eu conversasse com ele
mentalmente. Quando a gente fala conversar mentalmente, é através do pensamento. Seria o mesmo que, um exemplo, você está na sua casa aí agora, junto com a tua esposa, junto com teu filho, junto com teu marido, com teu namorado. Você vai ficar calado, olhando um para o outro, sem rir. E aí você vai virar, você vai usar o pensamento seu, presta atenção. Quando você ouvir essa parte do áudio aqui, faça, se você puder. Senta de frente para tua esposa, de frente para o teu filho, mas combine com ele antes o que vocês irão pensar, tá? Para você ver como é. Então você vai sentar de frente para sua esposa e falar assim, olha, eu vou ficar calado agora, olhando para você, e eu vou marcar aqui, ó, 1, 2, 3 no dedo. Quando eu chegar no número 3 no dedo, no meu pensamento, eu vou dizer para você assim, você é a mulher da minha vida. Só com pensamento. Então pensa aí agora, ó. Quando você pensa, você é a mulher da minha vida, você não ouve a sua própria voz no seu pensamento? E combinando com ela, você vai dizer para ela assim, diga também no seu pensamento que você também é apaixonado por mim. Na questão do filho, você vai dizer que gosta do teu pai, da tua mãe, enfim. Bola aí um jogo entre vocês. Ela, quando você fizer com o dedo assim, ó, 1, 2, 3, ela vai saber que você pensou. Então, como ela tem costume em ouvir a tua voz, sabe o que ela vai dizer? A mente dela vai ouvir o que você falou porque ela está acostumada com a sua voz. Da mesma forma que quando ela fizer com a mão assim, ó, 1, 2, 3 e pensar, eu também sou apaixonado por você, você vai ouvir a voz dela na sua cabeça, porque você sabe identificar a voz dela. Mas por que eu estou dizendo para você combinar? Para você ter um pouco da essência do que é uma transmissão mental. Quando eu falo, eles vieram, ou os objetos vieram e estabeleceram um contato mental comigo, é eu estar em silêncio, ouvindo tudo que aquela pessoa ou aquela máquina está me dizendo, sem abrir a boca e compreender na minha mente. Só que aí não vai ser somente um fluxo de pensamento. Dentro da minha cabeça, eu serei capaz de ouvir em audível voz. Essa brincadeira que eu ensinei você a fazer agora aí, com quem estiver perto de você, por isso eu disse, faça uma brincadeira combinada. Porque você vai falar assim, olha amor, eu tô de frente pra você aqui agora, vamos só brincar aqui um pouquinho. Ó, quando eu fizer 1 com o dedo aqui, ó, 1, 2, 3, com o dedo, não é com as palavras não, tá? 1, 2, 3, eu vou pensar isso de você. E aí a pessoa vai conseguir ouvir a sua voz dentro da cabeça dela. Porque ela já sabe o que você vai falar, então ela já registrou. É só um comparativo para você ter noção daquilo que eu falo. Né? Então eu tentei estabelecer e não consegui. E aí essa pessoa, ela me disse o seguinte, que ela é da mais alta primogenitude dessa outra dimensão que a nós, ao nosso céu, foi revelada. E que ele, como outros, seria os primeiros a estabelecer esse contato direto aqui. E foi aí que eu perguntei, por que fui escolhido? Aí ele disse o seguinte, porque eu havia criado em mim 3 mandamentos. E eu cumpria com rigor os 3 mandamentos. Mas se você pegar os mandamentos que eu criei para mim, que é o que todo homem deve criar para ele mesmo, e mais uma vez, para quem é leigo aí, quando eu falo homem, me refiro também à mulher, tá? Então, quando você para de mentir, você constrói
algo bom na sua vida. E se você para de mentir, você para de enganar os outros. Tá entendendo? Então, se eu paro de mentir, qual benefício eu trago para mim e para as pessoas? Você vai ver que são muitos. Se eu paro de falar mal de outrem e não aceito que ninguém fale mal de outrem comigo, o que é que você constrói do seu caminho? Coisas boas, porque você não participa de uma coisa vã. E o terceiro, que eu não vou falar aqui, porque eu já falei, quero que quem prestou atenção repita qual foi o terceiro, que falei naqueles vídeos que eu fiz, mostrando aquelas coisas minhas do exército da época, e contando um pouquinho só da história. Você pega aquilo ali e você desfragmenta. Então, esses 3 mandamentos eu criei para mim. E se eu me desviar desse caminho, eu sei que o meu tropeço lá na frente vai machucar, e muito. Então foi por isso que ele disse: porque todo ser, ele está atento a tudo. Eles têm o afazer deles. Eles trabalham em prol do crescimento alheio. Eles viajam. Eles comem, eles dormem. Depende da civilização. Tá? Eles têm relacionamento sexual. Outros já não vê necessidade mais para isso. Uns namoram, outros não entendem mais essa necessidade por conta da evolução. Uns são uns, outros são outros. Mas quando você cria no seu campo de vida um estabelecimento daquilo que você quer, e você pratica o que você quer, o que você busca, o que vai acontecer é que você vai gerar coisas boas ao seu redor. E a natureza, que é viva e eficaz, ela vai transmitir isso à sua própria consciência, que é o núcleo de vida de cada planeta, que é o núcleo Lópede. O planeta, ele vai se comunicar com a existência. E a existência, já sabendo, ela vai transmitir o que você realmente é em formas replicadas para tudo que existe. E alguma coisa que existe vai prestar atenção em você. E ele, como qualquer um de nós, temos o direito de fazer o nosso julgamento. Eu meço uma pessoa da mesma maneira que sou medido. Porque foi ideia minha? Não. Mas Aziel, que é o líder da nossa confederação, que tem uma sala majestosa na base lunar, ele me disse: Arx, meça da mesma maneira que te medem. Eu já disse isso para vocês. Então esses seres, esses homens, essas mulheres do espaço, seja ele réptil, seja ele anfíbio, seja ele insectoide, seja ele pássaro, seja ele felino, seja no que for, como esse que veio a mim, a regra principal da 4ª lei, da lei Asto, ela significa isso. Meça da mesma maneira que é medido. Então, quando você faz a sua parte, essas pessoas do espaço, elas vão te medir
a mesma maneira que você mede a todos. E a todos é o seu próximo, que você fala mal dele. É a mentira que você conta para usurpar a outra pessoa. Tá entendendo? É a mentira que você conta para roubar a outra pessoa. Tá entendendo? É isso. Aí eles olham para você e vê que você se esforça para falar a verdade. E fala. Por que eu digo esforçar para falar a verdade? Porque a verdade é a obrigação de todos nós. Eu prefiro ter 1 milhão de inimigos por falar a verdade do que ter 1 milhão de amigos por falar mentira. Por isso sou sozinho. Não tenho namorada. Não tenho uma garota de programa fixa para mim, porque não quero. Não tenho casamento, mas já fui casado, como eu já disse, trocentas vezes, né? Inclusive naquele vídeo que eu fiz, eu mostrei inclusive até minha identidade civil, e tá lá, casado, averbado e divorciado. Tá entendendo? Eu sou um homem, humanamente falando, sozinho. Eu converso com pessoas, respeito as pessoas à medida que me respeitam, né? O que eu tenho para fazer, eu faço calado, não saio contando para todo mundo. Então isso atrai eles. Não é porque eu fui escolhido por Agnieszek, princesa e futura rainha em Sirius, em um planeta chamado Galamiak, que eu sou o pica das galáxias, não. Né? Não é por isso. Não é porque eu fui em mais de 2.000 planetas, indo e voltando em muitos deles mais de 30 vezes, outros somente 2 vezes que eu fui. Não é por isso. É porque eu criei dentro de mim 3 regras. Regra mais disciplina é igual a mandamentos que você cria para você. Então essas regras que eu criei para mim é não mentir. E eu vi que quando a gente fala a verdade, a gente afasta do nosso caminho a pessoa falsa. Quando você fala a verdade, você é a primeira pessoa a quem as pessoas buscam socorro. Tá entendendo? Quando você vê pessoas falando mal das outras e você tenta apaziguar aquilo, e as pessoas te ignoram e você foge, você vai ver que depois, quando essas mesmas pessoas estiverem destruídas, a primeira pessoa que vai vir na mente delas é você, que não participou e foi contra. Né? Então esses seres, eles ficam atentos a isso. Eu posso ir até o homem humanamente chamado de Carlos Henrique e chegar até a ele e falar o que eu quero, porque eu sei que quando ele transmitir algo sobre mim, ele vai se esforçar para falar o necessário que seja aceitável a quem tem mínimo entendimento possível. Tá entendendo? Então isso faz a diferença. Esse ser não veio a mim, não é porque eu sou bonito, não é porque eu sou feio, não é porque eu sou branco, amarelo, azul, verde, preto, não é por isso. Ele veio a mim como poderia ter ido ao encontro de 8 bilhões de pessoas no mundo, foi porque talvez dessas 8 bilhões, somente uma assumiu o compromisso de ser diferente. Por isso que eu sou diferente.
Eu sou diferente porque eu gosto daquilo que é de verdade. E quem gosta de mentira fica incomodado. Quem é fofoqueiro fica incomodado. Quem tem inveja dos outros fica incomodado. Né? Então, quando a gente é verdadeiro, a gente expulsa milhares de pessoas do nosso caminho. Quando a gente não participa da roda dos escarnecedores, biblicamente falando, a gente expulsa o fofoqueiro, o intrigador, o falso do nosso caminho. E o mais interessante é que você nunca mais sentirá falta de tais pessoas, porque nunca completou e nem agregou você a nada. Porque você compreende que você é apaixonado por você. Você compreende que você é o Deus e a deusa da sua própria vida. Você compreende que a dificuldade que hoje você passa é somente a razão do seu sucesso para o futuro. Você compreende que o seu caminho, ele só é feliz por momentos felizes quando você diz para você que você não se importa com nada. Você só vive quando você sonha. E você só continuará vivendo quando você realizar o sonho que estava na sua cabeça. Mesmo com todo o dinheiro que eu tenho, e com tudo que eu represento a mim mesmo, aqui em Eleap, eu não sou feliz. Eu tenho momentos felizes. Mas como ser humano que ainda sou, eu tenho que saber conviver com aquilo que é me ofertado todos os dias. Então, essas pessoas do espaço, elas olham para isso. Tanto é que há muito tempo atrás eu falei: quer ser visitado por um ser do espaço ou por um ser intraterreno? Seja verdadeiro com você mesmo, que aí você vai ser verdadeiro com as outras pessoas. Adote a natureza como sua mãe. Abrace uma árvore, converse com os animais, converse com as plantas, agradeça ao momento que você levanta, agradeça ao momento que você deita. Busque ser grato pelo que você não tem. Evite ao máximo pedir as coisas para o universo, para a existência, que são as mesmas pessoas. Se você quer alguma coisa na sua vida de verdade, agradeça pelo que você não tem. O universo, que é a própria existência, ele quer ver você ser grato pelo que você não tem. Então, quando você agradece pelo que você não tem, você prova para você mesmo e para a existência que você deseja sim ter aquilo. Entendeu? Então são essas coisas e outras coisas mais que eu aprendi ao longo da vida. Foi as coisas que eu aprendi no momento que fui visitado a primeira vez lá na Serra do Canastra, no dia 20 de agosto de 2007. Depois, na minha própria casa, no dia 23 de agosto de 2007, quando pela primeira vez fui levado para fora do planeta e para fora do sistema solar. Depois disso,
a minha vida não foi mais a mesma, porque todo o meu conceito religioso caiu. Todas as barganhas que eu tinha comigo mesmo, de dúvidas, questionamentos, caíram daquele momento até aqui. Então, quando você vai ligando, né, uma coisa a outra, e você vai emendando um pedaço de fio velho no pedaço de um fio novo, e você vê que todos vão ter corrente elétrica do mesmo jeito, você compreende que a vida é muito mais fácil quando você fala a verdade e quando você se afasta de quem não presta. Você vai ver que caminhar sozinho é o melhor remédio para si mesmo. Que ir ao supermercado fazer compra e chegar em casa e abastecer o armário da sua casa sem a sua esposa ver, vai trazer um sorriso tão grande no rosto dela quando ela abrir o armário e ver ali as compras, do que ela ter que sair para comprar. Uma vez, quando eu tinha casado, hoje sou divorciado, um velho sábio, ele disse para mim assim, ó: nunca permita que a tua mulher destampe a vasilha que guarda o arroz, o açúcar, o pó de café, a farinha. Nunca permita que a tua mulher abasteça essas vasilhas. Ele falou comigo: quando você abrir a lata de arroz, ela estiver pela metade, complete. Quando você abrir a lata de açúcar, ela estiver pela metade, complete-a. Se você abrir o saleiro e ele estiver pela metade, complete. Eu nunca esqueci o que aquele homem falou comigo. Depois, quando casado, mesmo sem ter relação sexual nem nada, eu fiz o que aquele homem me ensinou. E eu via que quando a minha ex-esposa, ela abria a lata e não via que ela estava pela metade nem vazia, eu via ela sorrir. E ela não via que eu via ela sorrir. Então você, homem que está me ouvindo, faça isso. Quando sua mulher chegar em casa, ou ela tiver que fazer o almoço e a janta, ela olhar a vasilha e ver a vasilha sempre cheia, ela vai te agradecer. Mas eu vou te ensinar ainda algo ainda muito mais além. Quando a vasilha estiver pela metade, pega aquele resto, vira em outra vasilha, pega o novo, coloca por baixo e o velho por cima. Você faz isso e observe a reação da tua mulher. Ela vai olhar, vai falar: poxa, isso nunca aconteceu, o que esse doido aí está fazendo? Então são coisas que nós aprendemos ao longo da vida e que nós praticamos porque faz bem para nós. No meu caso, eu acreditava em Deus, em Jesus, no Espírito Santo, com respeito aos cristãos e às pessoas que acreditam, porque eu não acredito, mas já acreditei. Hoje, com tudo que eu tenho, se ainda fosse uma pessoa religiosa, mas não praticante, como a maioria da humanidade é, e eu estivesse no leito de morte, eu iria dizer: vou para o inferno. Ou, se eu tivesse tempo, eu ia dizer: Jesus, recebe o meu espírito. Não é assim? Hoje eu entendo que, com ou sem homens ou mulheres do espaço, quando eu morrer, eu vou para Nírio. Tá entendendo? E mesmo se eu não conhecesse eles como
me foram apresentados no dia 20 de agosto e no dia 23 de agosto de 2007, eu, com aquele sentimento religioso, da crença que fosse, quando eu fechasse os meus olhos e saísse para fora do corpo de primeiro plano, e o meu corpo de segundo plano ali, que as pessoas chamam de alma e espírito, eu ia dizer: e agora, quem vem me buscar? Um anjo ou um demônio? E aí, quando eu fosse levado para aquele sistema solar composto por 46 planetas, eu ia ver aquilo que hoje eu ensino. Eu ensino não porque sou professor, nem porque sou mestre, nem porque sou pastor, bispo, padre, mãe de santo, pai de santo. Não. Porque não tem nada melhor para um homem do que ele aprender, praticar e passar para frente. Então, em resumo, esse ser, ele disse para mim assim: eu vim até tu porque tu pratica tudo que fala, e até o que tu não fala, tu pratica. E é isso que nós queremos, e é isso que nós somos, porque foi por causa disso que nós evoluímos. Eu só sei que, com a noção que nós temos de tempo, você pode olhar para o relógio agora e maquinar na tua mente que horas que vai ser daqui 5 minutos. E você vai olhar para o relógio, você pode estar 1 minuto atrasado ou 1 minuto adiantado, não é verdade? Porque nós temos noção do tempo. Porque nós vivemos no tempo. Então, pela noção do tempo que eu tenho, se eu fiquei ali, na presença dele, 3 minutos, que é o tempo que o miojo leva para cozinhar, foi muito. Eu só sei que quando ele apontou a mão dele para mim, que tem 3 dedos grandes e compridos, que ele ergueu aquele braço comprido para mim e abriu a mão dele com aqueles 3 dedos compridos na minha direção, deu um clarão tão grande. Quando o clarão foi embora, eu estava encolhido no gramado do quintal da casa da minha mãe. E o interessante é que eu fui com short de dormir sem camisa e descalços, né? Descalço, que nem eu disse. Quando eu fui devolvido pelado. Não sei se a luz do meu regresso fez com que os átomos que compõem a fibra do material, o tecido daquele short, desfragmentou por consequência daquela luz. Porque a primeira luz, acredito eu, ter sido da nave. A segunda eu vi, então eu posso afirmar que foi que saiu da mão dele. Talvez essa luz fez com que o tecido daquele short que eu tinha deixasse de existir. E com isso, eu tinha trancado a casa, igual eu falei para vocês, né? Trancado a janela. Por mais absurdo e bárbaro que pareça, até por motivo de piada mesmo, eu usei um código, um único código, anexado com 3 sigilos que eu desenhei na própria parede. Eu consegui atravessar essa parede para dentro de casa, uma vez que eu já tinha trancado a casa. Então não tinha como eu abrir a casa do lado de fora. Então essas ferramentas que Zamaniel me deu no passado me servem para isso. E eu usei no momento oportuno. E como funciona isso? Sobre sigilos
eu já expliquei. Sobre códigos, eu também já expliquei. Como tudo é matéria, e a matéria é energia, o que é energia obedece sempre uma energia maior. Ou você acha que um prego é resistente a um ímã? Não é. Ele sempre vai ser atraído, porque a força magnética do ímã, que é a força de atração, ela sobrepõe a resistência do prego. Correto? Você não consegue chegar num centro de distribuição de energia porque você vai ser sugado por aquilo e ser eletrocutado. E ninguém vai conseguir nem sequer fazer seu enterro, porque a energia é tão forte que vai fazer você reduzir a nada. Correto? Quem faz engenharia elétrica sabe do que eu estou dizendo. O cunhado do Alisson, ele disse para ele, né, e o Alisson me contou, quem fez quem fez faculdade como engenheiro em elétrica, essas coisas assim, sabe do que eu estou dizendo. Inclusive o Carlos Maciel do grupo, né, que trabalha também na área, ele pode também dizer isso. O Alisson me disse que um dia o cunhado dele foi levado, né, até um grande complexo, né, da CEMIG. Eu acho que foi isso, se eu não me engano. A CEMIG é a companhia energética do meu estado aqui em Minas Gerais. E ali ele teve que vestir uma roupa, tá? E entrar dentro de uma caixa toda magnetizada. E a instrução que foi dada é que ele não poderia de forma nenhuma levantar o pé. Ele tinha que passar por aquela sala arrastando os dois pés assim, sem levantar. Que se levantasse, ele morria. Porque o exercício da energia ali era tão grande e tão forte que se ele tirasse o pé, vinha uma descarga tremenda sobre ele e o mataria. Eu até na época cheguei a questionar o Alisson perguntando, ele não podia levantar o pé? Ele me disse o Alisson me disse que ele tinha contado para ele que ele tinha que andar assim, ó, com uma roupa especial e tinha que arrastar para atravessar a sala, porque a energia que exercia sobre a pequena matéria que era o corpo daquele camarada lá era tão forte que ela sobrepunha a energia do homem, né? O mesmo é com o sigilo. Quando você aplica um determinado sigilo e um determinado código, você faz com que aquilo que é sólido e está na sua frente continue sólido. Porém, ao usar o código e o sigilo, você combina a sua matéria com aquela matéria qual está na sua frente. A sua matéria, por consequência do sigilo e do código, ela sobrepõe a energia daquele elemento e você ultrapassa aquele elemento como se ele não existisse. Por isso que atravessar uma parede, ficar invisível, voar, dobrar o espaço temporal é possível. Igual eu disse, nem todo ilusionista que você vê aí no YouTube e afora é uma prática desconcertada de uma ilusão por consequência da tecnologia, não. Muitos ilusionistas hoje, eles são o que são pelo fato de ter acesso a determinados códigos e sigilos que, como eu disse para vocês, ao longo dos milhares e milhares de anos foram passados de forma desconcertante. Então, gente, consegui entrar, tomei um banho, coloquei o cobertor para lavar. No dia seguinte, coloquei ao sol, né? E fiquei pensativo o dia inteiro. Então hoje eu resolvi compartilhar um pouco dessa experiência com você. Não tem como eu acrescentar e nem diminuir absolutamente mais nada, porque foi só isso que aconteceu. Quando for permitido, vou procurar fazer o desenho, tá?
o mais próximo que eu possa conceber, e aí mostrar para vocês um pouco, tá, daquilo que eu vi. No mais, eu quero desejar a todos hoje, domingo 31 de maio, um bom início de semana para todos. Aguarde que muitas novidades boas estão vindo aí, tá? E desejar que todos alcancem a plena felicidade e o pleno êxtase de entender o que é viver.